Fala comigo, galerinha do meu canal. Você me sentiu muito há 10 anos atrás no YouTube. Gente, tô meio sumido esses últimos dias aí, peço perdão. Estive em São Paulo, e é por isso que o vídeo é sobre o Dunamis. Estive em São Paulo na conferência do Dunamis, DunamisCon 2025, foi incrível. E nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre isso. Antes de ir direto ao ponto, se inscreve aí, dá like, sempre como eu falo, se quiser, né? Se quiser, você não é obrigado a nada, mas se você é uma pessoa legal, você vai fazer essas duas coisas, você vai se inscrever, você vai dar like no vídeo, você vai comentar, você vai enviar para seus amiguinhos e você vai olhar também os outros vídeos, beleza? Gente, bom, você viu o título aí, vocês viram o título do que eu coloquei para falar sobre Dunamis e sobre a divisão da igreja atualmente. Esse vídeo obviamente é um vídeo mais direcionado para crente, né? Eu sei que eu tenho alguns não crentes aí que me seguem, mas acho que é interessante também vocês assistirem para entenderem qual que é o contexto. Bom, eu tenho visto nos últimos dias aí, principalmente em decorrência da conferência do Dunamis que aconteceu lá em São Paulo, eu tenho visto nas redes sociais realmente uma briga generalizada, uma briga teológica em que, não, o Dunamis é neopentecostal e não, isso está errado, enfim, e sensacionismo, e meu Deus, eu tenho visto muitas pessoas falando sobre isso. E para você que não é crente, resumidamente, existem vertentes da igreja que entendem que os dons não cessaram, que os dons do Espírito Santo não cessaram e que Deus ainda cura, que Deus ainda pode falar através das pessoas, através de profecias, palavras de conhecimento, entre outras coisas, né, de que ainda existe o mover do Espírito Santo e tal. E existe uma outra ala da igreja que não acredita nisso. Obviamente que é muito mais profundo do que isso, mas resumidamente é isso. E, bom, estive lá no Dunamis, né? Não é a primeira vez que eu participo de algo do Dunamis, vocês já sabem, e se for no meu canal. Eu estive no Dunamis Greenhouse, fiquei por 15 dias na fazenda do Dunamis lá no interior de São Paulo. E depois ainda fiz uma viagem missionária, né, pelo Dunamis, com pessoas do Dunamis, lá pra Grécia. E agora estive de novo lá em São Paulo, na conferência do Dunamis, reencontrando amigos que eu tinha feito na viagem missionária, amigos que eu tinha feito lá na Dunamis Farm. Enfim, foi incrível, foi muito bom. E, sinceramente, eu não vou nem entrar teologicamente nos pontos que eu poderia entrar para falar sobre cessacionismo, sobre continuismo, né? Os cessacionistas são os que creem que os dons cessaram, continuistas são os que creem que os dons continuam. E eu não vou nem entrar teologicamente nisso, eu creio que tem muitas pessoas muito mais qualificadas do que eu para falar sobre isso. Assim, a minha posição eu sou uma pessoa continuista, eu creio sim que os dons continuam, essa é a minha posição, a minha opinião, dentro daquilo que eu já estudei e principalmente dentro daquilo que é a minha experiência com Deus. Mas acho que o meu principal ponto nisso, cara, na verdade eu diria dois pontos. O que eu mais fico chateado com isso é vendo a igreja se dividindo por coisas que, sinceramente, tipo, são importantes, mas que não deveriam nos dividir. Eu acho, sinceramente, que nada deveria nos dividir. Eu acho que a compreensão de que nós somos a igreja de Cristo deveria estar acima de qualquer discordância teológica. É óbvio que existem discordâncias teológicas que nos impossibilitam de, por exemplo, estarmos numa mesma congregação. Em que sentido? Por exemplo, se eu sou um pastor continuista, isso meio que me impossibilita de ser pastor de uma igreja cessacionista, certo? Porque não faz muito sentido. Agora, isso não me impossibilita de andar junto com esses irmãos. Isso não me impossibilita de amar esses irmãos. Isso não me impossibilita de entender que esses irmãos fazem parte da mesma igreja, que é a igreja de Cristo. Não é a igreja reformada, não é a igreja pentecostal, não. Eles são parte da igreja de Cristo. É óbvio, temos que combater heresias? Sim. O que está fora do credo apostólico, a heresia tem que ser combatido. A pessoa tem que se converter se ela não acredita em alguma coisa que está dentro do credo. Agora, se nós concordamos no credo, se nós concordamos que a salvação é pela graça, não é por obras, se nós concordamos que Jesus morreu por nós numa cruz, sabe? Se nós concordamos no básico da doutrina da fé, por que a gente fica brigando e se degladiando por coisas que não são doutrinas elementares da fé, sabe? Isso me deixa muito chateado, cara. Me deixa realmente muito chateado ver que a igreja tem aceitado os padrões do mundo e a igreja tem abraçado
a forma de agir do mundo, essa forma dualista de agir, em que assim, se eu acho uma coisa, você acha outra, agora a gente é inimigo, sabe? Em si, nossa, não, você tá muito errado, eu tô muito certo, a gente tem que brigar agora, porque eu tenho que te convencer que você tá errado. Cara, é isso que Jesus falou pra gente fazer, sabe? São essas as palavras de Jesus, é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. A Bíblia nos ensina a tentar ter paz com as pessoas, tentar ter paz com todos. A Bíblia nos ensina que nós somos um corpo, né? A igreja é um corpo, cada um tem o seu papel. Eu realmente creio que esse não seria o Espírito de Cristo se ele estivesse aqui. E se você tem o Espírito Santo, você sabe muito bem do que eu estou falando. Cara, essa não é a vontade de Deus para nós. Eu garanto para vocês. Você pode ficar debatendo aí se é cessacionismo, se é continuismo, e você pode debater, não tem problema nenhum. Você pode ter uma visão diferente da minha. Agora, você vai ter que concordar comigo que o coração de Jesus não é um coração de dividir a sua igreja. Não é um coração de dividir a sua igreja. E eu não estou falando aqui de seita, não estou falando aqui de teologia da prosperidade. Porque, pô, se você fala pra mim que o Dunamis prega a teologia da prosperidade, você nunca ouviu uma pregação do Theo. Me desculpa, você nunca ouviu uma pregação do Theo. Você nunca ouviu uma pregação do Theo Hayashi, desculpa. Tá bom? Dito isso, eu realmente vejo muitas vezes pessoas de lados opostos, que nem acho que são lados, mas pô, uma pessoa, por exemplo, que é cessacionista, uma pessoa, por exemplo, que é continuista, pessoas que eu sei, eu olho e vejo, cara, essas pessoas realmente amam Jesus. Essas pessoas realmente estão fazendo as coisas com coração sincero, estão servindo ao Senhor de coração sincero. E eu vejo essas pessoas brigando entre si. E eu falo, cara, isso é, tipo assim, uma perda enorme pra igreja, velho. Uma perda enorme pra igreja. Sabe, não dá. Eu fico realmente vendo, mano, a gente poderia estar trabalhando junto, a gente poderia estar unindo forças em prol do evangelho. A gente poderia estar trabalhando junto para que mais pessoas conhecessem ao Senhor. Para que a gente estivesse conversando com mais públicos diferentes. Porque senão as pessoas olham de fora e olham assim, tá, então aquele cara ali, ele pensa uma coisa, aquele cara ali pensa uma coisa. Ou tem que concordar com um, ou tem que concordar com o outro. Se eu concordar com aquele ali, aquele lá tá errado, não é crente. Se eu concordar com esse aqui, aquele lá tá errado, não é crente. Não, gente, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Vamos sair dessa cultura dualista. Sabe? Isso tá errado, velho. Isso tá errado. Jesus não pensava assim, Jesus não pensa assim. E é o mundo que pensa assim. A igreja não deveria pensar dessa forma. E assim, indo por uma parte que daí talvez algumas pessoas discordem de mim, principalmente quando a gente fala de cessacionismo, eu realmente fico muito chateado em ver as pessoas. Uma coisa é você ter dúvidas, outra coisa é você ter pé atrás. Eu acho que tá tudo bem, eu tenho muito pé atrás, sempre tive muito pé atrás. E eu acho que a gente tem que sim combater o emocionalismo. Existe sim muito emocionalismo em qualquer movimento pentecostal. Com certeza, e eu assim, assino embaixo dessa afirmação, existe sim emocionalismo. Conheço pessoas que sim, são emocionadas. Agora, a partir disso, não dá pra dizer que o mover do Espírito Santo, ele é irreal, entendeu? Não tem como dizer. E a gente pode falar da Bíblia. A gente vê lá em Atos 4, se eu não me engano, Atos 4, quando os apóstolos são cheios do Espírito Santo e Pedro prega aquela pregação onde 3.000 pessoas se convertem. O que as pessoas falam sobre eles? As pessoas falam, olha lá, esses homens estão embriagados. Cara, esses caras estavam cheios do Espírito Santo, eles não estavam embriagados. Daí a galera olha pra galera pô, caindo no chão, lá dando risada, e fala assim, não, isso é emocionalismo. Cara, talvez alguns fariseus passaram pelos discípulos e falaram, ó, isso é emocionalismo. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Óbvio que a gente tem que ser zeloso pela palavra, e eu não tô dizendo que a gente não tem que ser zeloso pela palavra, mas muitas vezes zelo demais pode nos tornar fariseus. E eu acho que na igreja hoje em dia tem muito mais gente que tá virando fariseu do que tá virando zeloso. Porque se a gente fosse, se realmente a gente tivesse esse zelo todo, o Brasil estaria muito diferente. A igreja estaria muito diferente. A gente teria muito menos escândalos do que a gente tem. Então vamos parar de trocar, vamos parar de mascarar o zelo com o espírito de fariseu e religiosidade. Vamos parar de fazer isso. E realmente isso me chateia muito, cara. Porque eu vejo na minha vida o quanto que religiosidade e zelo demais principalmente religiosidade, me fizeram perder experiências e perder uma vida com o Espírito Santo, cara. Uma vida com o Espírito Santo. Sabe? Nunca entrou na minha cabeça, não faz sentido viver uma vida cristã sem o Espírito Santo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
A gente tem uma igreja no Brasil e no mundo que tá tentando cumprir a grande comissão sem o Espírito Santo. Velho, isso tá errado. Eu não sei você, mas eu dependo do Espírito Santo. Eu não sei você, eu dependo do Espírito Santo. Pra pregar pra alguém, eu dependo. É óbvio que o Espírito Santo convence, mas assim, pô, o sobrenatural abre portas nos corações das pessoas. Uma palavra de conhecimento abre um coração, uma palavra profética abre o coração. Uma pessoa ser curada abre o coração. E talvez você que talvez venha de um contexto sensacionista, você acha que esse tipo de coisa não existe. Cara, eu tô aqui pra dizer que existe. Eu não sou um pastor, não. Eu não sou um pastor, não, mas eu já vi gente ser curada. Eu já dei palavras de conhecimento, já recebi palavras de conhecimento. Eu já dei palavras proféticas e eu já recebi palavras proféticas. E a gente pode entrar em vários outros quesitos aqui. A gente pode falar de... Pô, só pesquisa aí. É Dr. Craig Kinner. Tive a honra de assistir o Dr. Craig Kinner pregar 2 vezes. Pra quem não conhece, Dr. Craig Kinner é um dos maiores teólogos pentecostais carismáticos, avivados desse século, assim, a maior autoridade hoje viva em Novo Testamento. Cara, esse cara é uma máquina. E é um cara continuista, que tem lá diversos milagres, tem vários livros falando sobre milagres, onde tem milagres documentados com um laudo médico. Então, assim, tem coisas que são meio... que, assim, pra você questionar, você tem que ser meio contra evidências. Enfim, de novo, eu falei que eu não queria entrar muito nesse tópico, né? Mas vamos voltar e eu vou terminar o vídeo falando com isso. Gente, vamos parar de brigar por coisas que não faz sentido brigar. Se você é um irmão reformado, né, presbiteriano, se você é um irmão sensacionista, cara, eu te amo, velho. A gente tem que se amar, mano. Você pode até não me amar, mas você tem que entender que Jesus mandou você me amar. Então a gente tem que se amar. A gente não pode se dividir. Você entende que tem pessoas que talvez não vão conhecer a Cristo, ou vão conhecer um Jesus fora da sua plenitude, porque a gente tá brigando dentro da igreja? Sabe? A gente tem que ter essa visão de família, sabe? Família, cara, nós somos um. E é isso, era isso que eu queria falar. Espero que ninguém tenha se ofendido por isso. Se você se ofendeu, eu peço perdão pra você, mas você pode deixar nos comentários a sua opinião, se você discorda veementemente de mim. Mas mesmo se você discorda, eu continuo te amando, tá bom? E a gente vai continuar sendo igreja. Beleza? É nóis e falou.